hoje a gente vai estudar sobre a sogra de Pedro, né? E esse estudo sobre a sogra de Pedro, ele está em 3 partes da Bíblia, que eu queria que vocês abrissem. A gente vai ler essas 3 partes da Bíblia para a gente tentar ver cada uma das passagens e a versão dessas passagens. Então, eu já vou começar pedindo para vocês se voluntariarem, quem quiser ler, que venha aqui e leia. A primeira passagem está em Mateus 8, de 14 a 17. A segunda está em Marcos 1, de 29 a 34. E a terceira está em Lucas 4, de 38 a 41. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com uma palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. Bom, nessa primeira, vou aproveitar já que o Dazo está aqui, para a gente falar sobre a primeira lição. Banquei espertinho, falei, eu vou ler que ele vai chamar. A gente... Mas não, você aceita, né? Já está com o microfone instalado. Mas a primeira lição da sogra de Pedro é qual que era a enfermidade que a sogra de Pedro tinha, né? E a enfermidade que a sogra de Pedro tinha não está descrita, está descrita o sintoma. Porque febre não é doença, né? Febre é sintoma de doença. E quando a gente está com febre, Dazo, assim, qual que é a sensação no corpo quando a gente está com febre? Por que que não é bom estar com febre? Canseira, falta de disposição para fazer as coisas. E o corpo da gente não pode estar nessa temperatura, né? E se o nosso corpo, qual que é a temperatura assim que o nosso corpo precisa ter? 36,5. 36,5, né? Doutor Dazo. Doutor Dazo. Mas, Dazo, se o nosso corpo também estiver com a temperatura abaixo dessa temperatura que é 36,5, a gente pode ficar com essa temperatura abaixo? Não, hipotermia. Hipotermia, E a gente pode também, quando a gente está com a temperatura muito baixa, com hipotermia, você sabe mais ou menos os sintomas? Já ouviu falar sobre os sintomas de hipotermia, como a pessoa fica? Dá tremores no corpo. Tremores, a respiração frio. começa a baixar, né? Aí, todo o metabolismo é mais baixo. Todo o metabolismo é mais baixo. Essa primeira lição, ela faz uma relação entre isso que o Dazo está aqui falando, sobre a temperatura do nosso corpo e a nossa temperatura espiritual. Da mesma forma como a temperatura do nosso corpo, ela pode oscilar, né? Ficando, quando a gente está com febre, muito quente, quando a gente está com hipotermia, muito fria, em nenhuma dessas temperaturas o nosso corpo ele vai nos dar disposição, vai nos dar o que a gente precisa para que a gente tenha o melhor desempenho que a gente precisa ter na vida. Na vida espiritual também. A gente também pode ter temperaturas diferentes. Vocês já fizeram uma relação sobre isso? Você já fez uma relação sobre isso? Você já, assim, na Bíblia ela fala sobre o morno, né? Mas quando a gente está falando sobre temperatura espiritual, se a gente estiver muito acima da temperatura, a gente pode, ao mesmo tempo, indicar que a gente está muito, muito voltado apenas para a nossa vida pessoal. E quando a gente está muito frio na temperatura, às vezes a gente está muito fora das coisas de Deus, né? Como eu posso te dizer? Quando a gente está muito frio na temperatura, a gente pode estar deixando de participar das coisas de Deus. Quando a gente às vezes está muito quente na temperatura, a gente pode estar se excedendo e não entrando em intimidade com Deus, né? Então, assim,
Você consegue ver exemplos de temperatura espiritual muito forte e temperaturas muito baixas espiritualmente? Não, sempre pensei relacionando com o frio e o quente, e que o morno é que era o ruim, né? Mas levando para esse outro lado, eu nunca tinha pensado, não. Mas se levar sobre a atividade espiritual em vez de o relacionamento com Deus, aí você pode pensar em que atividade é mais do que devia, você ficar extrapolando, você estaria deixando a sua vida de lado para ter muita atividade, e isso não necessariamente quer dizer que você tem mais intimidade com Deus. E muitas vezes também por esse lado a gente pode ver que a excessividade dessas atividades, elas podem, ao invés de estar colocando Deus à frente, né, da obra, muitas vezes colocando a si mesmo à frente dessa obra. E às vezes até tirando, eu estou fazendo mais coisas que eu devia, eu não estou dando oportunidade para alguém que era para estar fazendo aquilo, fazer. Para participar também, né? Então, Dazo, já que você está com a Bíblia na mão, vamos ler só mais uma. Vou pedir para você ler Romanos 12, 3. E se vocês puderem abrir também, Romanos 12, 3, que fala um pouquinho sobre essa questão da temperatura muito alta, né? Que é a febre. Não a febre em si, mas uma analogia que essa reflexão ela traz sobre a gente ter a temperatura certa. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Então, Dazo, você tem algum comentário sobre esse texto que você entende com relação a isso? Levando para aquele lado que você falou, você está se colocando na frente dos outros, né? Pensando muito em si mesmo e que está querendo mais aparecer do que fazer as coisas com moderação, segundo a fé que Deus repartiu para cada um. Né? Então, assim, a gente entende daí dentro dessa lição e corroborando aí com Romanos 12, essa ideia do equilíbrio, né? Uma correlação, apenas uma correlação da temperatura mesmo do nosso corpo com a necessidade que a gente precisa ter de equilíbrio na nossa vida espiritual. Amém? Amém. Vou pedir mais um voluntário agora para ler Lucas agora. Lucas 4, de 38 a 41. Olha aqui, nós estamos com a nossa amiga Giselda aqui. Vou colocar aqui o microfone. Lucas 4, de 38 a 41. A cura da sogra de Pedro. Isso. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Amém. Amém. Que palavra, né? E a segunda lição, ela tem, por isso que eu pedi para ler já o livro de Lucas, porque o livro de Lucas ele é bem específico com relação a isso, que é gente curada ama servir. Olha só que lição, né? Então, lá em Lucas 4, no 39, a segunda parte do versículo, diz que depois que a sogra de Pedro foi curada, o que ela fez? Giselda? No 39? Isso. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ela passou a servir, a ajudar, né? Depois de ser curada. Exatamente. Então, assim, às vezes, assim, Deus ele proporciona grandes curas, né, na nossa vida. E qual é o nosso papel depois dessas curas que Deus nos faz? Você tem, assim, alguma história, já ouviu alguma história a respeito de uma cura que Deus
fez e de alguém que passou a servir a Deus depois de uma cura? Várias. Eu estou aqui lembrando, por exemplo, num avião, quando a aeromoça dá aquelas instruções de usar máscara em caso de despressurização, ela fala o quê? Põe primeiro em você, para depois você ajudar quem está do lado. Exato. Eu pensaria, não, põe logo em alguém que está do lado para você ajudar. Mas primeiro você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Exatamente. Né? Quem está doente não consegue servir, né? Nem ajudar. Se a sogra de Pedro não tivesse sido curada, ninguém seria servido naquele lugar. Ambiente, né? E aí nós temos uma grande lição. Porque Deus, Ele quer que a gente seja útil. É importante que a gente seja útil dentro do serviço, dentro do reino. Né? Mas muitas vezes a gente não está sendo útil. E isso pode ser porque a gente também não está bem. Pode ser que a gente não... O que a gente precisa naquele momento é da cura. E às vezes eu penso que nós somos os braços de Deus. Então a gente fala, Deus não está agindo, né, no mundo, mas é porque nós não estamos agindo no mundo, né? Deus nos usa para ajudar a comunidade, para ajudar o próximo, para ajudar quem está precisando. Sim. Então, se pouca coisa está acontecendo, é porque nós não estamos trabalhando. Né, como os braços de Deus no mundo. Agora sim, o contrário também acontece. Será que a gente às vezes é curado e não serve? É curado e não serve? Se a sogra de Pedro tivesse sido curada, mas ficasse lá no quarto, né, não tivesse servido, será que isso acontece também? Eu acho que é mais difícil, mas acontece também. Né? Tem que ter um coração grato. Tem que ter um coração grato. Mas nem todos têm sempre um coração grato. Mas é importante a gente ter isso em vista, né? Que essa é uma lição que a gente precisa ter sobre a importância da cura e do servir. Amém? Amém. Posso? Pode. Vamos agora para mais um. Vamos ler logo Marcos 1, de 29 a 34? Adão e depois o pastor. Vou só colocar aqui. Só instalar o microfone aqui. Eu me levantei para servir, o meu serviço é fazer escala. Olha, eu vou te falar, eu acho que você está bem dentro da lição que a gente vai ver agora. Qual é a minha? Lê primeiro o texto e a gente vai... Marcos 1. De que é mesmo? Marcos 1, de 29 a 34. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Muito bem. A terceira lição tem tudo a ver com o que a Roseli fez, né? Quem está curado fica de pé. Normalmente quando Jesus cura alguém, a primeira coisa que Jesus fala é levante-se. E esse texto acaba que assim, que ele nem está no texto de Marcos, mas ainda em Lucas 34, 39, ele fala: e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e ela levantando-se logo servia-os. Quem viu a sogra de Pedro em pé pensou, ela está curada. Então a prova que ela estava curada foi que ela estava de pé, né? O que ficar de pé diz, Roseli, na sua opinião? Eu acho que ficar de pé mostra um grau de prontidão para realizar alguma coisa, para fazer, para viver. Eu gosto de pensar mais no sentido de você estar de pé para poder viver, né? Para a gente nem cair naquilo que você trouxe na primeira lição, que é de você fazer mais do que aquilo que
deve ser feito, nem de fazer menos. Então a gente sempre vai usar como parâmetro de análise o que a pessoa está fazendo, né? Eu acho que eu gosto mais de pensar naquilo que a gente pode se tornar. Então, quando Deus, aqui, né, você falando da sogra de Pedro, Jesus acho que manda ela se levantar, e nos outros textos também, mostrando que a pessoa pode viver, né? Porque eu tenho um pouco de medo, por isso que eu te falei, né? Eu tenho um pouco de medo quando a gente foca nas coisas que Deus faz por nós, já pensando na performance. Então, você está curado, você vai performar. E como a gente vive hoje numa sociedade que todo mundo tem que performar e muito, e a gente está adoecendo por conta disso, eu prefiro pensar que Deus, quando nos cura para sermos. Então, ficar de pé para mim na vida significa você estar nesse grau de prontidão para ser transformado em uma pessoa que Deus quer. Óbvio que isso vai se expressar em comportamento, né? Sim. Mas é possível também você modular comportamento sem ter nenhuma transformação interior. Você pode fazer só aquilo que as pessoas acham bonito. Então, aqui, eu gosto de pensar nessa posição que Deus fala, levanta, é que você está pronto para começar a ser, né? E às vezes eu não vou ter nem estar perfeitamente de pé, porque isso também é algo que a gente às vezes exige na vida cristã, e a gente vai ser curado progressivamente, né? É claro que aqui é algo bem específico, né? Mas o processo de cura em nós, ele é progressivo, né? Então, para mim significa isso, você está pronto para viver. E assim, até um pouco que a Giselda estava falando, né, sobre assim, a gratidão que a gente fica quando a gente está curado, né, que isso acende um pouco o nosso coração. E você que está na liderança do Ministério de Ensino, está o tempo inteiro fazendo escalas, né, hoje mesmo você está escalando as pessoas já para a gente fazer esse trabalho aqui, e quanto que é importante que as pessoas estejam de pé, né, que estejam prontas para irem assumindo, né, partes, até porque às vezes também sobrecarrega, né, Roseli? Quem está sempre de pé o tempo todo, às vezes também pode sobrecarregar, né, e a gente está dentro de uma comunidade para ter uma divisão, né, disso. Sim. Então, se todos nós estivermos com esse coração de pé, né, muitos de nós vamos estar sempre fazendo uma construção juntos. Isso é uma coisa bem importante que a gente tem, né? Eu acho que a igreja, ela é uma construção coletiva, né? A gente está aqui junto em escola dominical, a Bíblia está no centro, e a gente está tentando construir coletivamente o conhecimento sobre o Senhor. Sim. Então, na medida que você recebe, eu recebo, outro traz um olhar, um outro entendimento, a gente vai melhorando isso, e talvez daqui a 6 meses, 7 meses, a gente já esteja em outro lugar, discordando de tudo que nós estamos verbalizando aqui agora, porque a gente avançou no conhecimento de Deus. Então, aí essa espiral do conhecimento é algo que acontece, a gente precisa entender que o conhecimento é espiralado, e a gente vai junto com Deus, cada vez mais recebendo mais revelação para descobrir quem o Senhor é. Amém. Então, essa prontidão tem que levar a gente para esse lugar, né, eu penso. Amém, Roseli. Então, vou aproveitar que você veio aqui e queria que você convidasse alguém para vir para a quarta lição. Esse foi o meu dom, o Senhor me deu esse dom. Vou convidar. Eu quero convidar para vir aqui o professor Dalmir. Ah, muito bem. Vamos lá atender o chamado, né? Isso. E a gente agora vai para a quarta lição, que é até parecida, Adalmir, com a lição que a gente viu com da Roseli, mas ela tem um viés diferente. A quarta lição não tem como a sogra de Pedro servir prostrada. Né? Quando a gente está servindo, como nós devemos estar quando a gente está prestando serviço? E assim, você que sempre esteve, né, no serviço, também é filho de pastor, né, tem uma experiência nesse servir. Como deve ser nosso posicionamento quando a gente está a serviço? Bom, eu acho que é uma sequência do que a gente está falando aqui, né? Tanto com a Giselda, né? Falou que quando a gente está servindo, a gente tem que, né, primeiro estar preparado, né? Tá curado, e aí você está na posição de estar levantado, de disposição, né? E aí assim você consegue
tá pronto para alcançar outras pessoas. Dentro do que a Roseli falou, né, dessa questão dessa caminhada mesmo, né, e principalmente que a Giselda também comentou com a gente, né, Sim. a gente vê isso, né, você tem que estar de pé, tem que estar disposto, né, acho que aqui foi quem leu foi sobre a quantidade da fé foi o Dazo também, né? Foi o Dazo. Então é essa caminhada que eu vejo, né? Muitas das vezes a gente tem que ter essa posição de gratidão, né? A gente fala em tudo dai graças, né? Não Sim. só quando a gente está curado, né? Nem quando está tudo bem, mas essa questão de gratidão é importante, né? Que é uma preparação nossa, posição a disposição, né? A posição de estar em pé, né? E essa questão da fé, né? Ou às vezes, muitas vezes a gente pensa que a gente não está preparado para servir. E aí eu queria só avançar um pouquinho num outro versículo, numa outra parte da Bíblia, Sueli, que é até relacionada. Domingo retrasado eu participei um pouco da sala da família, que está falando dos dons também, né? E aí a gente tem aquela passagem que é em Atos 1:8, né? Quando Jesus fala para os discípulos para que eles... Posso ler aqui? Às vezes a gente vê, né? Vamos lá para a gente ler aqui. Em Atos 1:8 fala o seguinte, né? Jesus fala o seguinte: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. E aí essa questão que eu falo do serviço, ela vai muito pela essa questão do exemplo, né? E às vezes a gente fala que a gente pensa que a gente não está preparado para lidar com alguma situação, né? E quando a gente vai lá, dá certo. Às vezes. Dá certo, né? E aí a gente vê que de onde que vem essa capacidade, né? Ou de onde que vem essa preparação? E eu vejo a própria ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando a gente fala, eu falando da outra sala, porque muitas vezes a gente pensa na busca do Espírito Santo como na questão de dons, né? Dons extraordinários. O pastor está falando muito sobre sobrenatural e na maioria das vezes o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas coisas bem simples, né? E essa questão do testemunho, né? Do exemplo no nosso dia a dia, quando a gente se dispõe, se levanta, está pronto a atender o chamado. E é interessante essa questão que a gente falou, né, com a Roseli aqui do de pé, né? E aqui a gente está falando que nós não devemos estar prostrados. Enquanto a gente, né, hoje o pastor estava falando sobre o quarto de oração, que pega ali a almofadinha, ajoelha, nesse momento você está prostrado. Sim. Por quê? Porque você está em reconhecimento de quem é Deus e você está prostrado para você receber, porque ali você está deixando todo o seu eu, né? Você está deixando, enquanto na hora de servir já não é esse momento mais. Na hora de servir, você precisa servir de bom coração, com alegria no coração. Como que você vai fazer isso se você estiver prostrado? E aí você falando sobre a ação do Espírito Santo, o quanto que é importante, né? E a gente sempre procura fazer isso muito dentro até mesmo de tudo que a gente aprende aqui na nossa igreja, né? Sobre a importância de a gente pedir essa condução do Espírito Santo, para que o Espírito Santo não permita que seja o nosso eu, né? Que está ali falando, mas que ele faça essa condução para a gente. Então, ao pedir ao Espírito Santo, aí sim a gente está prostrado, mas ao servir, a gente precisa estar em pé, né? Até porque a gente está a serviço, a gente está trabalhando, né? Quem está trabalhando deitado, assim, está todo encostado, não está, né? Não está conseguindo prestar esse bom serviço, né? E eu queria só destacar, se você me permite, né? Claro. Mas nesses textos que a gente leu, né? A gente tem uma das passagens, eu não lembro qual delas, que fala que Jesus ele estendeu a mão e ajudou ela a se levantar. Então, até essa questão da disposição nossa, né, dessa prontidão nossa, a gente depende, né, da ação de Deus nas nossas vidas, nos apoiando. A gente precisa né, dessa capacitação, voltando naquela capacitação, naquela preparação que não vem de nós, né? Isso é quase um spoiler de uma das lições que a gente vai ver. Tá, joia. Mas eu agradeço, Adalmi, e eu te peço para indicar alguém para vir aqui para a próxima lição. Ricardo, a gente agora vai para a quinta lição. Ela tá lá, João
4,16. Essa lição, só para a gente começar, é Jesus toca em um ponto para chegar em outro. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Esse texto que ele leu é da mulher samaritana, né? E quando Jesus ele fez essa lição, mas vou chegar lá, vocês devem estar falando assim, uai, o que tem a mulher samaritana, né, com relação a isso? E aí o nome da lição é Jesus toca num ponto para chegar em outro. Olha o mistério aí acontecendo, né? Mas assim, quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, ele foi curar a enfermidade dela e ela estava com febre. Mas como a gente falou bem no início, febre a gente não sabe exatamente o que é, né? Qual que é a doença que estava se manifestando. E quando Jesus chegou lá para tocar, né, ele tocou na mão da sogra de Pedro. E quando ele tocou na mão da sogra de Pedro, ele estava resolvendo um outro problema. Ele curou a febre da sogra de Pedro, mas com certeza ele não curou apenas a febre, ele curou a enfermidade da sogra de Pedro. E você leu agora esse trecho da mulher samaritana, e ele diz assim, que Jesus ele tocou num ponto para curar em outro. Quando Jesus chegou lá na mulher samaritana, e que ele foi perguntar qual é o problema dela, ele pegou e perguntou assim, vai lá e chama o seu marido. Por que Jesus perguntou isso exatamente para a mulher samaritana, na sua opinião? Nesse sentido de tocar em outro ponto, na sequência ela diz, eu não tenho marido. Eu acho que nesse sentido como você falou, da cura da alma, da transformação, da saúde, muitas vezes nós achamos que determinada pessoa tem alguém do seu lado, te ajudando, acompanhando, tendo uma palavra de cura e transformação. E só quando a gente se aproxima dessa pessoa é que a gente sabe a realidade dela. Diz, eu achava que você tinha alguém que te acompanhasse, tinha alguém que te desse a mão, mas estava enganado. Ao aproximar de você, ao conhecer mais próximo, ao tocar, eu percebi que eu estava enganado, que você precisava de alguém que estivesse realmente próximo de você. Sim. E no caso daí da mulher samaritana, do marido, né, como você bem falou, no versículo seguinte ele fala assim, bem disseste que não tem marido, né? Então, porque ela já teve vários maridos e ela não era uma mulher, digamos assim, dentro das normas daquela sociedade, né? E quando ele fala isso, talvez esse era a maior dificuldade que essa mulher enfrentava naquela situação, né? E ela não era o que ela estava buscando nele, mas era o que ela precisava ouvir, né? E quando Jesus toca na mão da sogra de Pedro, certamente ali na mão não era o lugar onde estava a enfermidade, mas Jesus sabia onde ele ia chegar naquela enfermidade. Como ele ia chegar no ponto certo, né, daquela enfermidade. E Jesus, ao curar ali a sogra de Pedro, ele estava dando um exemplo para todos aqueles que estavam ali coletivamente com ele. Ele estava ao mesmo tempo alcançando o coração dessa mulher e ele ainda todos puderam usufruir dos serviços que ela estava prestando ali. E Jesus simplesmente tocou na mão da sogra de Pedro. Então, assim, quantas vezes Jesus, ele, de uma forma indireta, ele alcança, e às vezes, assim, dentro de um projeto que a gente não está vendo, às vezes a gente está fazendo um projeto e a gente não está vendo sucesso nesse projeto. Já aconteceu isso com você? E às vezes a gente não sabe que esse projeto está dentro de um propósito de Deus. Deus está tocando num ponto para chegar no outro. Né? Às vezes você fala assim, nossa, eu fiz tudo certo. Todo o trabalho que eu fiz certo e eu não tive resultado. E lá na frente, Deus ele mostra um resultado para a gente. Deus está tocando num ponto para chegar no outro. Ou até de outra forma, muitas vezes também, a gente passa por alguns problemas que a gente fala assim, não tem por que eu estar passando por esse tipo de problema. E Deus ele está nos ensinando ali no nosso coração uma coisa que daqui a muito tempo atrás você vai precisar adquirir aquela capacidade
e aquele preparo aconteceu em um outro momento. Uma coisa interessante que você estava falando nós acharmos que determinada pessoa tem muitos amigos, muitas pessoas acompanhando, muitos que te ajudam e tal. A gente poderia pensar um pouco hoje nas redes sociais, né? Nos seguidores que nós temos aí. Então tem aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores e ela está sozinha. E nós olhamos, nossa, fulano tem muitos seguidores. Parece feliz. Parece feliz, as fotos, o que ela posta é de felicidade, mas na verdade ela está doente, isolada, não tem alguém que a ouça, não tem alguém que te dê uma palavra, que te toque, que te dê a mão e levante. Só quando nós nos aproximamos dessa pessoa e a conhecemos de perto, é que sabemos que realmente ela está, mesmo com tantas pessoas seguindo, ela está adoecida. Ela não tem quem estenda a mão e que sirva, né? Como você falou. E não tem a profundidade, né? E às vezes assim, e aí às vezes Jesus ele faz até assim uma situação acontecer de uma forma tão diferente, um problema que às vezes a pessoa não estava esperando, é justamente a solução que Jesus tem para ela, né? Jesus tocando num ponto para chegar no outro. Sim. Amém? Então vamos lá, agora você que vai indicar mais um. Feliz. Tem a lista aí, Roseli? Como é que é? Essa hora todo mundo baixa a cabeça. Não, todos estão de pé, assim, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa prontidão e tudo. Eu tinha um monte de nome, é só Pode escolher. Posso? Pode ser? Pode ser? Não, que gosta muito do Pedro. Como sempre, não sobra. Vai falar mal Pode. não. E aí, Sérgio, tudo bem? Vamos lá. A lição não é sobre Pedro, é sobre a sogra de Pedro. É sobre a sogra de Pedro. E olha só, a gente está conseguindo fazer essa aula inteira sem fazer nenhuma piada, hein? E sogra. eu tinha uma preparada aqui. Não acredito. Mas vou deixar para o final, porque, né? Olha só. Então a gente vai para a lição 6. Que é, aparentemente, a sogra de Pedro não tinha nada grave. Parece. Parece, né? Parece. E até eu acho que é interessante o que Ricardo falou anteriormente, ele estava falando sobre as redes sociais, né? Às vezes a pessoa está com a aparência ali, né, de tá tudo bem, tá toda feliz o tempo inteiro. Revista Caras, né? Mas às vezes tem alguma coisa grave ali por trás, né? Não é? Então, assim, mais uma vez, né, assim, essa reflexão, ela vem a partir de que a febre não é uma doença. Ela é só essa parte que é uma manifestação do nosso corpo de que alguma coisa não está bem. E essa, assim, quando Jesus curou, parece que ele curou uma febrezinha. Porque todo mundo tem febre, né? Dificilmente. Até conheço uma pessoa, e eu acho que é a minha sogra, que fala que nunca tem febre. Mas deixa eu pegar com Jesus. Mas normalmente a gente, desde a infância, a gente tem manifestações de febre. E que quer dizer uma outra coisa, né? Mas assim, às vezes parece que uma febre é uma coisa inofensiva, mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com uma febre, né? O que uma febre pode ser, assim, na sua opinião? Não, tem pela muitas vivência, indicações. claro. Eu ia invocar aqui o Dr. Dazo, porque o Dr. Dazo me ajudar aqui na medicina, né? Mas a febre pode ser, é um sintoma, acho que um dos mais comuns, né? Do corpo humano. A primeira reação assim, de uma inflamação, uma infecção, né? É uma febre que indica, tem alguma coisa errada aí. E tem alguma coisa. Mas às vezes parece, a gente pensa assim, a gente fica esperando, né, para aparecer outros sintomas. O que assim, digamos assim, do nosso ponto de vista espiritual, muitas vezes vem como uma manifestação que parece ser uma coisa simples e que pode ser uma coisa complicada? Eu acho que a gente tem
dogmas, assim, alguns ritos, né, e alguns costumes no cristianismo, de uma maneira geral, não só na nossa denominação ou entre os evangélicos, que disfarçam muitas coisas, né? Que mais profundas, de conteúdo mais, como diz Jesus para Pedro, afasta-se um pouco mais, vai mais para o fundo, né? Vai para o profundo. Vai para o profundo. E a gente fica muito na periferiazinha, na borda, né? Não entende. Eu acho que tem muitas questões, muitos comportamentos, muitos ritos que não representam o cristianismo de uma maneira geral, né? Sim. E além do cristianismo também, no nosso comportamento, quando a gente às vezes não está ou está perdendo algo na fé, a gente também, certamente, a gente tem algum tipo de manifestação, né? De comportamento, de alguma coisa, quando a gente às vezes não está bem espiritualmente, né? Quando a gente não está bem dentro do nosso relacionamento com Deus. Mas às vezes ela parece ser também superficial, né? Eu acho que assim, a religiosidade disfarça, encobre muitas carências, muitos problemas, muitas coisas sérias, importantes. Aí a pessoa, eu vou à igreja de manhã, eu vou à noite, eu participo de tudo, me chamam nos ministérios, eu trabalho, mas ele em si não está tão próximo, vivendo tão pertinho do Senhor assim quanto parecia. Isso que você falou é uma coisa assim que é recorrente, né? Principalmente quando a gente, né? Fala a gente que cresceu na igreja, que está o tempo inteiro na igreja. Às vezes também a gente pode estar com uma febrezinha, né? E às vezes até pelo íntimo relacionamento que existe, pode ser que a gente não está conseguindo chegar no ponto certo da doença. E aí vem a oração, né? Senhor, tem misericórdia de mim, né? Esse eu acho que é a oração mais elevada, assim, que alguém pode ter primeiro, para começar a se aproximar de Deus. Primeiro, tem misericórdia de mim. Tenho muita coisa aqui que eu não trato, não falo, não revelo, mas o Senhor sabe. Então, primeiro, cura-me, né? A mim, como os dois em pé no templo orando. Agora, misericórdia. O interessante, né, que Pedro sabia, claro, que a sogra dele estava doente. Ele falou para Jesus, né, que a sogra dele estava com febre. Será que a gente também consegue enxergar quando o nosso irmão está doente? O que você acha disso? Eu acho que a gente consegue, sim. Consegue. Se a gente for irmão. Se a gente for irmão, dentro de casa, nas relações familiares, ou no trabalho, ou na igreja. Uma vez um irmão me abordou aqui ao pé da escada, na saída do templo, e disse assim: e aí, tudo bem? Tudo bem? O que eu respondi? Tudo bem. Assim, tá não. Vem aqui. Me chamou do lado e falou: fala aí. Aí nós tivemos uma boa conversa. Eu percebi, não era a formalidade, né? Era mais do que a formalidade. Isso gerou muita coisa. Essa conversa rendeu. Esse era um doutor, né? Provavelmente. Muito meu amigo. Muito amigo. Me conhecia tão profundamente que percebia que uma coisa não estava bem. Ele prestou atenção em mim. Que bom, né? Imagina se essa pessoa não tivesse chegado e não tivesse percebido. O que isso poderia se tornar na sua vida, né? Exatamente. Ou assim, quanto que essa dor poderia ser prolongada, né? Eu prolongaria muito tempo e as pessoas me perguntam: tá tudo bem? E eu respondendo: tá tudo bem. E não estava. Não estava, né? Então, acho que essa lição, ela ainda... Eu até dessa lição tiro mais uma lição, né? Pra gente se observar mais, observar o próximo. Chega mais perto. Escuta fazer isso que seu amigo fez, meu amigo né? fez, que fique pra gente também, pra gente olhar para as pessoas, tentando identificar se tem algum sintoma que às vezes a gente precisa, pra gente dar oportunidade para essa pessoa também receber essa cura.
Muito bom. Muito bom. E aí, Obrigado. eu queria que você indicasse uma pessoa aqui para ir para a próxima lição. Pode vir, pastor. Pastor, você foi convocado pelo Sérgio Gonçalves. Quem é convocado nunca perde a chance. A Roseli, gente, só contar uma coisa para vocês aqui. A Roseli, eu tinha convocado ela para ficar aqui o tempo todo. Aí ela falou, poxa, mas eu nem estou preparada. Aí ela que deu a sugestão de eu fazer a rodada. Revelação. Mas eu achei uma boa revelação. Mas Manda. vamos lá. Lição 7ª. E se ela me colocou 1h30 no podcast, só essas perguntas aí, ó. Gente, que todos vocês devem assistir lá no Esplanada da Comunicação, fazendo um merchan. Aí, ó, merchan aí, tá vendo? Manda ver. A 7ª é: Jesus cuida dos seus. Né? E, assim, Jesus ele não foi lá certamente para visitar a sogra de Pedro. Ele foi lá com os discípulos para visitar Pedro. E a sogra de Pedro, ela estava adoentada nesse momento, estava com a febre. E ela acabou sendo alcançada com a cura de Jesus. Então aqui a gente está, assim, a gente vai fazer uma reflexão de Jesus cuida dos seus, no sentido de que quando muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente está orando e a gente às vezes tem algum familiar que muitas vezes está muito afastado de Deus. Mesmo assim, esse familiar, pastor, como que ele pode ser alcançado por meio das nossas vidas? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito, assim, eu acho que a Bíblia é muito, o top da Bíblia é que a gente lê a Bíblia ela expõe vida e ela leva a gente a imaginar muitas coisas que é coerente com o texto dela, né? Sim. Na minha visão, eu acredito que Pedro estava se dedicando muito ao Senhor. Uhum. Entendeu? Muito ao Senhor. E eu acredito que Jesus também, nesse cuidado com Pedro, assim como Pedro estava se dedicando ao Senhor, escolheu andar com Jesus ali, deixar muitas coisas da própria família. Além de Jesus cuidar de Pedro, eu acredito que ele estava também preocupado com os parentes de Pedro, né? Sim. E eu não sei se a sogra de Pedro né, para a gente pensar, se ela não tivesse sido curada, se Pedro ia ter cabeça para seguir a missão com Jesus, a saber que a esposa dele ia ficar preocupada com a mãe dele, com a mãe dela, né? Então, eu acredito que ele, além de cuidar de Pedro, ele estava preocupado em cuidar da família de Pedro, justamente para que Pedro tivesse paz no coração e pudesse continuar a missão dele. A minha visão, quando a gente se dedica ao próprio Jesus, dentro da sua pergunta, a gente entrega a nossa vida para Jesus, já é um grande passo para que a gente possa alcançar os nossos, que Jesus vai chegar até eles. Então, assim, Jesus, de certa forma, né, ele alcança pessoas através das nossas vidas e ele cuida também dos nossos por amor a nós. Sim, sem dúvida. Eu acredito que às vezes eu vejo pessoas pedindo por seus familiares uma experiência pessoal de eu vendo, né? Não me contaram, eu já vi muitas pessoas assim pedindo pelos seus familiares, mas ela mesma não se entrega para Jesus. E não que Jesus não vai ter misericórdia de curar o outro dessa e fazer o outro encontrar com ele, mas eu acredito que facilita, é um grande passo quando eu estou servindo a Jesus. Quando eu cuido das coisas de Deus, sigo Jesus, ele começa a cuidar das minhas coisas também. E isso vai englobar, vai envolver todas as pessoas que estão ao meu redor. Inclusive, eu tenho parentes que estão sendo tocados por Jesus só por causa da minha entrega. E elas vão percebendo ali também que existe resultado na sua vida, né, na sua forma, na sua condução, na condução da sua vida. Elas conseguem muitas vezes enxergar que aquilo é melhor. E em algum momento pode ser a virada de chave o seu testemunho, né? Então acho que aqui também traz um pouco nessa lição desse testemunho, né? A importância do nosso testemunho. Sem dúvida. É porque o nosso testemunho, ele que valida o que a gente fala na Escritura.
Sim. na questão de prática, né? Aham. Então eu dou testemunho daquilo que eu mesmo vivo, né? E aí eu acho bacana porque Pedro é o testemunho dele, né? Com todas as falhas que ele tinha, né? Então a esposa também liberou o marido para fazer né, a missão. Então tudo isso acho que Jesus vai vendo também, e o próprio testemunho vai levando, o nosso testemunho leva Jesus para perto daqueles da nossa família que a gente quer que esses conheçam a Jesus. Como Pedro levou Jesus, né? Vamos dizer assim, né? Sim. É interessante, né? Porque no caso de Pedro, eu me toquei que Pedro tinha família, né? Que ele tinha... Nem foi por causa da sogra, da história da sogra. Mas foi mais quando eu fui assistir o The Chosen, né? Aquela série. Mas aí, é lógico, né? Se tem sogra, tem esposa, né? Se tem esposa, provavelmente tem filhos. E apesar de tudo isso, ele também estava seguindo essa caminhada lá com Jesus, né? E Jesus tirou Pedro do trabalho dele, mas ele não desamparou Pedro. Não. E ainda mostrou esse cuidado com a família de Pedro, né? Bem? Tamo junto. Pastor, você indica mais alguém agora para... E agora, hein, gente? Quem que eu indico? Mas indicação do pastor vale muito, hein? Eu vou indicar meu amigo Betito, o hermano Betito. Uma visão peruana do texto, né? Vou pegar só o... Valeu, hein? Valeu, pastor. Obrigada. Não, Miguel, você tem mais duas. Tá? Eu tô controlando o tempo, tá certo? Mas ela é cadeira elétrica. Vamos lá, cadeira elétrica. Você sabe, quando você estava conversando com o pastor, nessa hora de Jesus se avançar e encontrar a sogra de Pedro, uma figura que eu encontrei na igreja metodista que não existia na igreja que eu era batista, que era a figura do simpatizante. A igreja tinha os membros, né, e tinha os simpatizantes, que eu fui entender o que era isso quando eu cheguei aqui na Sul. Que é o pessoal que vem, mas não é membro da igreja, né? E aí eu achava aquilo engraçado, essa figura do simpatizante. Mas depois, evoluindo um pouco no pensamento, eu falei, olha, andar com o povo de Deus também leva você para Deus. Então, às vezes, a pessoa está andando com a gente, ela nem conhece Jesus, tem experiência nenhuma, mas só dela estar no nosso meio, a gente possibilita que ela esteja na presença de Deus. Se a gente vai junto com ela, né? Sim. Então é bacana a gente saber isso, que a gente precisa trazer pessoas para andar com a gente para que elas possam experimentar Deus. E isso que você falou, eu acho que é bem interessante, até vou fazer um adendo, assim, que são esses eventos que às vezes a gente faz na igreja, né? A EBF lotou a igreja, né? E a gente já teve até EBFs assim, com muito mais, mas lota muito. E olha quantas pessoas talvez ali são simpatizantes, como você está falando, né? E agora a gente teve a feijoada do Dia dos Pais, que assim, que acho que até a ideia inicial que a gente pensou, talvez assim, que nem fosse uma coisa que ia bombar tanto, e foi um evento com muita gente, as pessoas realmente vieram, muita gente às vezes da nossa família que não frequenta todos os domingos, né, mas que está assim, tendo um pequeno contato, já tem frutos com base nesse tipo de evento que a gente faz. Então, é bem isso dessa lição que a gente estava falando, sobre Deus, Jesus cuidar daqueles, né, pelo exemplo, pela nossa caminhada ali com Jesus, ele vai alcançando, ele vai tocando. E por falar em tocar, né, essa é a 8ª lição, é que Jesus ele não falou com a sogra de Pedro. Olha só, Betito, ele somente tocou na sogra de Pedro. E aí, assim, né, que esse daí é uma coisa que digamos assim, diverge da maioria dos milagres que Jesus fez. Porque Jesus, normalmente, quando ele fazia um milagre, ele falava. Às vezes ele nem tocava, né? Só falava para a pessoa levantar e andar. E ele não ficou apenas nas palavras, ele simplesmente tocou na mão da sogra de Pedro, né? E aí, assim, quantas vezes as nossas palavras, às vezes elas podem ser excessivas. Às vezes a gente, ao invés de falar, a gente precisa
seguir o exemplo de Jesus e partir para a ação. Em que momentos, Betito, na sua opinião, a gente ter proatividade e a gente agir é mais importante, pode superar as palavras? Bom, a palavra do Senhor fala que é melhor ouvir que falar, não? Então, ouvir a palavra do Senhor tem muita importância, mesmo na vida real. Primeiro escuta, diz, não? Para nós agir. Então, Jesus falava muito sobre esse princípio, não, cristão, de mais que todo, sendo, digamos, a palavra de Deus, essa obediência que uno pode ver ao escutar a palavra do Senhor. E muitas circunstâncias na Bíblia falam que o povo de Deus não ouvia. Não? Por isso ele sempre fala, se vocês escutarem minha voz e obedecerem, iria bom. E sempre entende o humano a ser nossa própria vontade, não? Sem antes verem e analisar a palavra do Senhor. Sim. Porque a palavra do Senhor tem poder. Sim. Porque vemos em todos os milagres, havia muito a fé e a atitude em obedecer a palavra do Senhor. Sim. E neste caso, no estado, o Senhor não precisava tocar, mas a palavra já tinha força. E a fé que tinham estas pessoas fazia um efeito muito positivo, maior do que as muito palavras, maior, né? muito maior. E até assim, com relação a palavras, assim, a gente tem muitas vezes, até algumas religiões que talvez de uma forma excessiva, né, vão muito para a parte das profecias, né, de palavras, assim, lançam palavras e muitas vezes as pessoas ficam nessa expectativa de só receber palavras. E isso às vezes pode gerar uma certa frustração também, quando na realidade muitas vezes o que a gente precisa, né, e o que Jesus talvez tenha de mais valor seja o nosso testemunho e o id, né, que é agir realmente ali na obra de Jesus, né? Claro, o testemunho tem um princípio bíblico que diz em Eclesiástico, não? O testemunho de uma pessoa é melhor que um bom perfume. Então, esse testemunho que nos dá é a vida cristã, que refletimos, digamos, o caráter de Deus. Se nós temos, como diz a palavra, muita palavra, e não temos o exemplo, então não tem a palavra boca. Então, temos que ter, digamos, o reflexo de Deus, o comportamento, a vida cristã. Por isso é que esse princípio bíblico que diz, por seus frutos os conhecereis. Você pode conhecer muito, muito, não? Um religioso, como estava falando, a religiosidade é uma coisa que te cega. Então não te faz ver, digamos, o que é o efeito de lo que é a palavra de Deus, a mesma palavra, a essência, não? De conhecer. Então, muita palavra, muitas vezes também é vaidade. Sim, então, muitas vezes é vaidade, isso mesmo. Muito bem, Betito. E agora temos uma indicação sua aí para a próxima lição. Quem que você indica? A próxima lição? Aqui na sala para sentar aqui. Uma mulher, né? Temos Andressa. Cadê a Andressa? Tá. Pode vir, Andressa. Ok, Aida. Obrigado a você. Andressa. Bem, Andressa. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, Andressa, já é a 9ª lição, né? Que a sua família não é empecilho para você fazer a obra. Essa é a 9ª lição. E essa 9ª lição, ela vem justamente de acordo com aquilo que a gente estava falando, né? Que eu até estava comentando com relação a essa reflexão dessas lições, de que Pedro, ele tinha família, né? Que depois a gente vê o negócio da sogra, às vezes a gente não relaciona, mas ele tinha família. E muitas vezes o fato da gente estar muito envolvido, ter a nossa família e tudo, às vezes isso assim, aparentemente nos é uma desculpa para que a gente não avance dentro do trabalho que Jesus ele tem para a gente.
Então eu queria saber de você, como é que você vê que, assim, não é um empecilho, mas na verdade existem seus desafios, né? Porque você que é mãe, tem 3 filhos, né? Com certeza é uma grande ocupação, mas eu queria saber sobre esse desafio de manter o serviço a Cristo e ter que também conciliar com toda essa parte da família. Assim, eu vejo que nem a gente pode ir muito para o exagero, né, e deixar a família, como essa semana eu estava vendo um testemunho, né, de uma pastora que ela falando assim que o pai muitas vezes deixava, sacrificava a família, né, por conta da igreja. Eu também já fiz um pouco isso, né, há uns anos atrás. E também nem ficar só por conta da família, né, eu não vou... Tem uma passagem na Bíblia também que fala isso, né, que acho que é o rapaz que pediu para enterrar, né, o pai primeiro, né, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu vou te seguir. Então alguém pode pensar assim, não, deixa eu criar os meus filhos primeiro, deixa eu, quando eles estiverem na faculdade, né, eu vou me dedicar mais à obra. E quando eu vejo assim que no dia a dia a gente tem que se dedicar a servir que a igreja é uma família também, né? Então a gente tem que buscar servir a nossa família, né, de sangue, e servir a família na igreja, conciliar, né? Para mim, eu tento, né, quando eu vejo assim, tô dando uma desculpa, né? Porque eu tenho 3 filhos, porque eu tenho um marido, tudo. Mas é um desafio mesmo, assim, fazer da mulher moderna, né? Se desdobrar entre o trabalho, o lar, o marido e a igreja. Agora que eu estou retornando, né, indo devagarinho, né, para tentar ir, porque eu acho que eu comentei isso, né, com você em outra oportunidade. Quando eu decidi voltar para a igreja, voltar para Deus, eu já tinha isso no meu coração antes, que eu não queria ser só espectadora, né, ir lá assistir o culto e ir embora para casa. Eu queria servir, ajudar também e fazer parte, né, dessa família. E já tem feito, né, Andressa? Participou da IBF também, ativamente, né? Tem participado da célula, né? Então, acho que isso já é E também, assim, tenho tentado, né, tá ali presente no meu lar também, né? E a gente tem que se virar nos 30. E Pedro acabou mostrando que é possível, né? E às vezes até a forma também da gente, dentro da nossa casa, a gente envolver os nossos, né? Dentro desse trabalho, claro, sem os excessos que você bem falou, que eu acho que até isso também é uma das lições que a gente tem, né? Que a gente precisa, não pode nem ser muito quente, né? Daí na nossa temperatura, nem na hipotemia, né? Que o Dazo também participou aqui dessa parte aqui com a gente. Então, assim, mas a gente tem que ter esse equilíbrio para que a gente consiga ser saudável, né? E aí, dessa forma, testemunhar, né, para nossa família, para os nossos filhos, para os irmãos, marido, que tem algo diferente na gente, né? Tem que você não precisa ficar falando, soltando aos 4 ventos, mas que as pessoas vão perceber em você, né, esse diferencial que é esse Jesus, que é esse equilíbrio, né? Muito bem, Andressa. Agora você pode indicar algum dos nossos coleguinhas para posso pegar aqui para participar. Carol! Bem, Carol. E a 10ª lição, chave de ouro aqui com a Carol. A lição 10. Essas mãos vão te servir. Essa lição 10, Jesus ele começou essa obra de restauração na vida da sogra de Pedro. E quando ele tocou nas mãos da sogra de Pedro, o que as mãos da sogra de Pedro fizeram?
Serviram? Elas, exatamente. As mãos da sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro estava com febre, deitada na cama, acamada, e Jesus foi lá e Jesus não falou nada, ele simplesmente tocou as mãos da sogra de Pedro. E logo ela se levantou e foi servir a Deus. E serviu Jesus, serviu os discípulos, serviu a todos, né? Provavelmente com muita alegria, porque não tem nada melhor do que, né, quando você é restaurado por Deus, a sua alegria de servir. E assim, o que está nas nossas mãos para servir a Jesus? Então, eu acho que a gente tem que primeiro receber o Espírito Santo, porque a gente só tem condição de servir com a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos direcionar para servir, né? Para nos orientar o que a gente deve fazer. Eu estou assistindo uma minissérie do apóstolo Paulo, não sei quem tem acompanhado na Record, todo dia, propaganda aqui, todo dia, de segunda a sexta, de 9 às 10, muito bom, sabe? E aí mostra muito essa vocação, né? esse ir, né? Fazer a obra, pregar o evangelho, que Paulo fez isso muito bem, e ele delega para algumas pessoas esse servir, né? E aí ele deixa isso muito claro. Aí tem um Apolo que junta, né? E Paulo nem fica sabendo. E aí falou, mas quem é o Apolo? Que também está nas outras cidades, né? Junto comigo, eu estou aqui, ele está lá. Mas Apolo recebeu o Espírito Santo? E ninguém soube responder, né? Uhum. Então, eu vejo isso como fundamental no servir. Eu acho que a gente tem que ter a presença do Espírito Santo dentro da gente, para a gente poder ser capacitado por Deus para servir. Porque é isso que você fala, que foi comentado nas falas anteriores, né? A gente não é só de falar. Eu acho que a gente tem mais que agir, dar o exemplo, mostrar. Porque a fé sem obras ela é vazia, né? Ela é vazia. Então eu acho que é muito isso. A gente tem que, não só de palavras, talvez a gente tem que falar menos e fazer mais, né? Exatamente. E sendo... que a gente até falou no Tá de Pé, né? Que assim, que a gente precisa se posicionar para o serviço, né? Tem que ter Eu acho que é muito isso, né? A sogra de Pedro, ela foi tocada por Deus, recebeu o Espírito Santo ali, e ali ela estava pronta para servir sob a direção de Deus, né? Sim, é isso mesmo. É isso. Carol, fechou com chave de ouro. Te agradeço. E agradeço, gente, queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, né? Os que participaram. Só foram 10, infelizmente, né? Poderia ter sido mais. Tem muita gente aqui que ainda estou olhando aqui, carinhas boas para participarem, que não tiveram oportunidade dessa vez. A gente vai ter outras oportunidades também. E a gente fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Vamos? Aí, como a gente está nessa disposição, hoje vamos ficar de pé. Obrigada. Você quer orar para a gente? Posso. Eu vou pedir, aproveitar a Carol aqui, que ela ainda está de microfone, para ela fazer oração aqui para a gente. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada por essa escola dominical. Muito obrigada porque a gente pode estar aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigada porque Tu tens nos sustentado, Senhor. E a gente precisa muito de Ti. A gente precisa do Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa ser capacitado para Te servir, Senhor. Para pregar o Evangelho conforme o Teu querer, conforme o Teu sonho, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Fique com cada um de nós. Obrigada por essa aula maravilhosa, abençoada por Ti, Senhor. E que nós possamos sempre Te servir, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Carol.